Olá, galera, professor Juarez na área de novo. Para trabalhar império de novo, nós vamos agora para uma outra área, produção de cultura e produção de imagem e de identidade. Ora, professor, mas como é que isso entra na situação problema império ou o que nós chamamos antigamente de conteúdo? Obviamente, neste caso específico, vou trabalhar com vocês a fabricação da imagem dos reis. O historiador que fez isso, um historiador da escola de análise, o chamado Peter Burke, e ele falou que os reis Luís XIV e os reis franceses foram os primeiros marqueteiros políticos a trabalhar a própria imagem e fabricar a própria imagem para trazer lealdade a seus súditos. Então, todo quadro que você analisa, toda situação, problema, através de imagens, é importante entender que aquela imagem que você está vendo não é uma realidade, mas sim uma imagem fabricada. Homi Bhabha, que é um filósofo, historiador indiano, ele tem uma frase muito legal sobre fotografia e imagem. Ele fala assim: a fotografia tem o poder de transmitir uma realidade e não a realidade. Ora, mas por que então que os reis produzem essa imagem? Porque eles precisam disso para trazer poder e manter o status quo. As pessoas dependentes dele e vendo ele como um próprio mito construído pela sociedade. Um rei infalível, um rei designado por Deus e que sempre faz as melhores escolhas. Isso ele produz, obviamente, prestígio e grandeza em seu nome e cria, assim, usos e costumes que faz a nobreza e o grupo que segue o rei se distanciar daquelas massas que, na visão dos conservadores do período, eram massas porcas. Então, é necessário produzir cultura, era necessário produzir a civilidade. O que era ser civilização, como foi falado por Erasmo de Roterdã em seu livro, O Tratado da Civilidade. É daí essa palavra civilidade que surgirá do francês civilité, que é a civilização propriamente dita hoje. Então, civilização é, na prática, tratados de costumes, práticas, em que grupos sociais têm e que outros não têm, e o que faz eles serem diferentes. Norbert Elias, que é um outro historiador, faz essa análise de forma tremenda no livro Sociedade e Corte, que é um tema, talvez, para uma próxima aula. Entretanto, se eu pegar isso no Império do Brasil, como é que isso afeta, então, professor? O Império do Brasil, os Dom Pedros, por exemplo, o Dom Pedro fabricaram um quadro com a mão em cima das leis brasileiras. E o que isso traz para os seus súditos ao enxergar o quadro e ver o quadro? Esse governante, esse imperador, é o imperador que irá governar segundo as leis do país. Ele é digno de ser seguido. Ele é um cara que não é absolutista, por exemplo, e está querendo respeitar as leis produzidas. Ou colocar um Dom Pedro II, ainda novo, de barba. Para que colocar um imperador de barba, sendo que ele nem barba tem ainda? Porque ter barba, assim como eu, traz certo respeito para as pessoas. Ele é mais sábio, ele é mais velho, ele é mais experiente, ele tem mais tempo de caminhada. Então, ao longo da história da monarquia, era comum a fabricação dessas imagens reais, né? Com até aquela pose famosa do Luís XIV, de outros reis, o cetro à frente, ele colocando assim, olhando altivo, aquela pose da nobreza, e que outras pessoas ao longo da história replicaram estas imagens para falar assim: olha, o meu nascimento é um nascimento nobre como das monarquias. Por exemplo, você vê vários quadros de bandeirantes, eles fazendo essa mesma pose e mostrando essa ideia, né, que está imbuída dentro da essência da imagem. E assim, então, os reis fabricavam a sua imagem, e o ápice dessa fabricação é o Luís XIV com as suas vestimentas, com a sua peruca, com seu salto alto, com seu blush, com a sua maquiagem. E por que isso? Porque isso escondia as imperfeições e a humanidade dos reis. É isso, gente. Abraço.